E aí, meu povo, eu vi que estava rolando aí no WhatsApp um simulado para a PM de Pernambuco e eu resolvi fazer aqui a correção para vocês, fazer a resolução desse simulado. São 10 questões. Aí a primeira questão, ele dá uma função e pede para você calcular f a menos 1 de 10. O que danado é esse f a menos 1? Esse f a menos 1 é a função inversa da função dada, da função f. Então, para calcular o f a menos 1, eu vou primeiro calcular a inversa da função f de x. E lembrando que f de x pode ser escrito como y igual a 3x mais 8 dividido por 2. E como é que se calcula a inversa? Para calcular a inversa, você troca o y por x e o x por y. Em seguida, você isola o y e você vai encontrar a inversa. Então, aqui, ó, esse 2 que está dividindo, passa para cá, multiplicando. Fica 2x igual a 3y mais 8. Pega esse 8, traga para cá, não esqueça de trocar o sinal. Então, vai ficar 3y igual a 2x menos 8. E o 3, que está multiplicando, vai lá para baixo dividindo. E aqui, você acaba de achar a inversa da função f. A inversa da função dada é f de x igual a 2x menos 8 dividido por 3. E agora você pode fazer o que ele está pedindo. F a menos 1 de 10. Aí, onde tem x na função inversa, você troca por 10. Vai ficar 2 vezes 10 menos 8 dividido por 3. Então, f a menos 1 de 10 vai ser 20 menos 8 dividido por 3. 20 menos 8 dá 12. 12 dividido por 3, 4. Então, o f a menos 1 de 10 é 4. E isso se encontra na alternativa da letra D. A próxima aqui é a segunda, também de função. Ele dá uma função, dada a função, e pede para você encontrar o valor de f de 5 mais f de 2. Qual é o segredo dessa questão aqui? Que você precisa calcular f de 5 através do que é dado. Como é que eu vou calcular f de 5 aqui? Olha, o que aparece entre parênteses tem que ter como resultado 5. Como é que eu faço o x mais 4 resultar em 5? Eu tenho que arrumar um valor para x para que isso aconteça. Então, quanto é que eu devo colocar no x para que o resultado seja 5? Exatamente, 1. E aí eu somo com 4. Veja, onde tem x, eu vou substituir por 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 5. Aí, repara aqui dentro do parênteses. Vai aparecer exatamente 5. Você está calculando f de 5. 2 vezes 1, 2. 2 mais 5, 7. Calculo f de 7. F de 5, perdão. F de 5. Agora eu vou para o f de 2. Quanto é que eu vou colocar aqui no x para que quando eu somar com 4 o resultado seja 2? Isso, menos 2. Menos 2 mais 4 dá 2. E eu estou trocando o x por menos 2. Então, eu vou ter que trocar o x aqui por menos 2. Vai ficar 2 vezes menos 2 mais 4. Aí vai ficar, ó, f menos 2 mais 4 dá 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Perdão, aqui é 5, né? 5.
Aí, menos 4 mais 5 dá 1. O f de 2 é igual a 1. E agora você pode fazer o que a questão está pedindo, que é f de 5 mais f de 2. F de 5 é 7 e f de 2 é 1. 1 mais 7, 8. Alternativa, letra A. Vai, Nera, vai embora, vai. Tá falando com vídeo comigo? Vá embora, vá. O termo geral da progressão é... Para determinar o termo geral de uma progressão, eu preciso saber que tipo de progressão é essa. Se ela é uma PA ou se ela é uma PG. Aí você vai analisar. Olha, do 5 para o 9 está acrescentando 4. Do 9 para o 13 também está acrescentando 4. Então, a progressão onde a gente sempre acrescenta o mesmo valor é uma PA. E o termo geral de uma PA é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, AN vai ser, quem é o primeiro termo da sequência? 5. Mais N menos 1 vezes a razão. Quanto é a razão? 4. Então, o AN vai ser 5. Olha, esse 4 multiplica os dois. 4N menos 4. Então, o AN vai ser 5 menos 4, 1. Mais 4N. Alternativa, a letra C. 1 mais 4N. Certo? Aí, a outra também é uma questão de sequência numérica. E pelo programa da PM, só serão abordados dois tipos de sequência numérica, PA e PG. Nesse caso aqui, observando a sequência, a gente tem uma PG. Veja que está aumentando muito, está diminuindo muito rápido, né? Então, uma PG. Aí, os valores estão diminuindo. Então, a razão é um número menor que 1. Você está fazendo uma divisão. E se você olhar aqui, ó, aí, repare que do 4.096 para o 1024, você dividiu por 4. A mesma coisa aqui, ó, dos anteriores. Você está dividindo por 4. Está dividindo por 4. Ok? Então, do 1024 para o próximo, eu vou dividir por 4. 1024 dividido por 4, você faz a divisão aí, ó. 1024 dividido para 4. Dá 2, sobra 2. Baixa o 2. Dá 5, sobra 2. Baixa o 4, dá 6. 256. Aí, 256 é o próximo. Então, você já pode aqui, ó, optar entre duas alternativas, letra A e letra B. E o próximo, você vai pegar 256 e dividir por 4. Vai dar 6, sobra 1, baixa o 6, dá 4. 64. E a alternativa que contém isso é a alternativa A. Beleza? Aí as outras duas próximas aqui. As outras duas. A quinta questão. Certo cometa, descoberto em 1760, foi novamente visível na Terra por poucos dias nos anos de 1773, 1786, 1799, tendo mantido sempre essa regularidade. Esse cometa será novamente visível no ano de... Se você prestar atenção, essa sequência formada pelos anos é uma progressão aritmética que está aumentando de 13 em 13. Então, aqui a razão é 13. Aí agora, como as alternativas estão muito distantes,
uma forma de fazer isso seria descobrir um por um, né? Para você não estar aí procurando formas. Então, se você puder encontrar a resposta de uma questão, puder responder uma questão sem estar utilizando fórmulas, isso é muito bom. Agora, se a questão for muito longa, então é aconselhável usar uma fórmula. Aí, o que acontece? O próximo ano aqui é 2020. Por que 2020? Porque 2020 vai ser 1760, que é o primeiro termo da sequência, mais 20 vezes a razão. 20 vezes 13. Dá exatamente 2020. Aí 2020 é igual a 1760 mais 20 vezes 13 dá 260. Quando você somar aqui a 260 mais 1760, vai dar exatamente 2020. Portanto, o próximo ano em que esse planeta ficará visível, né, é o ano de 2020. Alternativa B. Tranquilo? Aí aqui, sexta questão. Dona Maria teve 3 filhos, cada um dos quais lhe deu 3 netos. Cada um dos quais lhe deu 3 bisnetos. Cada um dos quais teve 3 filhos. Nessa condição, podemos afirmar que a quantidade de descendentes de Dona Maria é... Dona Maria, ela teve 3 filhos. Cada um desses 3 filhos lhe deu 3 netos. Cada um desses netos aqui lhe deu 3 bisnetos. E cada um desses bisnetos teve 3 filhos. Quantos são os descendentes de Dona Maria? Vamos lá, tudo começa com Dona Maria. Ela tem 3 filhos. Desses 3, geram-se 3 netos, ou seja, vão 9 pessoas. Esses netos lhe dão bisnetos, cada um 3 também, então lá vai 27. E esses bisnetos, cada um tem 3 filhos, então lá vai 3 vezes 27, 81. E a pergunta é: quantos são os descendentes, a quantidade de descendentes de Dona Maria? Dona Maria não conta, então os descendentes de Dona Maria está do 3 até o 81. É a soma, são todos os descendentes de Dona Maria. Você vai fazer a soma aqui: 3 mais 9 mais 27 mais 81. Faz a soma e aqui o total é 120 descendentes. Resposta é a letra D, de Dona Maria. Tranquilo? As questões até agora são simples, é um simulado razoável. Então, a próxima questão é a 7, de juros simples. Diz assim: um capital foi aplicado a juros simples. Juros simples. E ao final de 3 anos e 4 meses, teve seu valor triplicado. A taxa mensal dessa aplicação foi de... Vamos lá para as informações da questão. Ele diz que você aplicou um capital C, ele não fala o valor desse capital, durante um tempo de 3 anos e 4 meses. E disse que nesse período os juros foi... O capital, né? Os juros, o valor foi triplicado, né? Então, os juros aqui é o valor, que é o triplo do inicial, menos o capital aplicado. Depois de 3 anos e 4 meses, o valor é o triplo do capital. Então, os juros é a diferença entre o que está lá e o que você aplicou. Então, os juros aqui é de 2C. E está pedindo para você determinar a taxa
mensal. A taxa mensal. Para que eu calcule a taxa mensal, tem que coincidir o tempo e a taxa. Veja que aqui está em 3 anos e 4 meses. 3 anos e 4 meses equivale a quantos meses? 3 anos são 36 meses. Então, 36 mais 4, 40 meses. Aí agora eu venho e substituo na fórmula do juros simples que vocês já conhecem. Os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Os juros a gente já sabe que é 2C. O capital eu já sei que é C. A taxa é o que a gente está querendo. E o tempo de 40 meses. Tudo isso dividido por 100. Eu posso simplificar aqui, um zero com um zero. Eu posso cortar o C com o C, que é o mesmo valor. Esse 10 que está dividindo, eu jogo para lá multiplicando. Então, fica 20. E aqui fica 4 vezes I. 4I. Em seguida, passo o 4 para baixo do 20 dividindo. Ficará 20 dividido por 4, que é igual a 5%. Então, a taxa mensal é de 5% ao mês. E isso está na alternativa C. Próxima. Um banco remunera as aplicações de seus clientes a juros simples de 18% ao ano. Uma pessoa aplicou um capital neste banco. Aplicou um capital neste banco em uma determinada data e verificou que, no final do período de aplicação, o total de juros correspondia a 21% do capital aplicado. Os juros correspondem a 21% do valor do capital aplicado. Aí ele pergunta aqui, o prazo dessa aplicação foi de... Aí, quais são as informações da questão? A gente já sabe que é juros simples. A taxa é de 18% ao ano. E os juros foi de 21% do capital aplicado. E eu não sei qual foi o capital aplicado. Eu chamo de C. Então, 21% de C. E ele quer saber por quanto tempo esse dinheiro ficou aplicado nesse banco. Então, aqui é só substituir de novo na forma do juros simples. Os juros vai ser 21 sobre 100 vezes C igual. O capital é C. A taxa é de 18% ao ano. E o tempo é o que a gente está querendo descobrir. Tudo isso dividido por 100. Aí aqui, ó, vem o seguinte. Eu posso cortar o 100 com 100. O C com C. Ficou 18T igual a 21. Então, T é 21 dividido por 18. Eu posso simplificar isso aqui por 3. Por 3 dá 7 e por 3 dá 6. Então, isso aqui está em anos, porque a taxa está ao ano. As respostas estão em meses. Então, eu vou fazer isso aqui, o quê? Para transformar para meses, multiplicar por 12. Então, 7/6 vezes 12. Olha, 12 por 6 dá 2. 2 vezes 7, 14 meses. Alternativa A, 14 meses. Beleza? Então, vamos às duas últimas questões aqui. Paula quer arrumar lado a lado em sua estante um livro de matemática, um livro de português, um livro de inglês, um livro de informática e um livro de geografia. Sabendo que os livros de matemática e português devem ficar sempre juntos, determinar de quantas formas distintas Paula pode arrumar esses livros. Paula tem um livro de matemática, um livro de português, um livro de inglês, um livro de informática e um livro
de geografia, totalizando aqui 5 livros. Confere? Isso aqui é permutação. Aí tem um detalhe, né? Os livros de português e matemática devem ficar juntos. Então, os dois se juntam para formar um bloco. E os demais podem ficar em qualquer ordem. Então, você tinha 5 livros. Português e matemática vai se juntar e formar um único bloco. Então, agora você tem que permutar 4 elementos. E tem um detalhe, que você pode permutar português e matemática entre eles, desde que eles fiquem juntos. Então, aqui, ó, pode ser português e matemática, português ou matemática, então 2 possibilidades. Depois de acomodar um, só fica um. E aqui, ó, como você agora tem 4 elementos, então aqui, ó, vai ser 4 vezes 3 vezes 2. E aí eu vou multiplicar todas essas possibilidades. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 2, 48 possibilidades. Beleza? E a última questão, né, é assim. Em um grupo de 50 estudantes, sabe-se que 40 gostam de matemática e 30 gostam de estudar português. Se todos os estudantes gostam de pelo menos uma das 2 disciplinas, a probabilidade de escolher um aleatoriamente desses estudantes e ele gostar de português e também de matemática. Ele gosta dos 2. Mas só que aí tem o seguinte, né? Repara aqui que tem 40 que estudam matemática e 30 que estudam português. E 50 estudantes no total. Então, preste atenção, existem estudantes que estudam só uma matéria e estudantes que estudam as 2 ao mesmo tempo. Num total de 50. Está aqui português e matemática. Eu quero saber quantos estudantes estudam as 2 ao mesmo tempo. Veja, dos 30 que estudam português, esses que estão aqui no meio já foram contados 2 vezes. Então, eu vou retirar, vai ficar 30 menos x. Dos 40 que estudam matemática, os que estão no meio já foram contados 2 vezes. Então, eu tenho que retirar. Quando eu somo isso tudinho aqui, os que estudam só português, estudam português e matemática, estudam só matemática, tem que dar um total de 50. Fazendo a soma disso aqui, ó, 30 menos x, mais 40 menos x, isso tem que ser 50. Ó, ajeita aqui, e isso vai ser igual a 20. Eu tenho 20 pessoas que estudam as 2. Ele está perguntando justamente a probabilidade de você pegar uma pessoa e ele estudar português e matemática. Você tem 20 pessoas que estudam português e matemática em um grupo que tem 50. Simplifica, isso dá 2/5. Alternativa, letra E. Tranquilo?